Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Já agradecer o pastor Carlos pela honra. Obrigado, pastor Carlos. Eu passei aqui na igreja de vocês antes da pandemia. Alguém se lembra? Antes da pandemia. E graças a Deus sobrevivemos pela misericórdia de Deus. E hoje de manhã nós temos um trabalho na segunda-feira, no Rio. Nós viemos de São Paulo, vim com a minha esposa. E de manhã, como eu cresci na igreja, ela também, nós gostamos de manhã de participar da escola dominical, do culto. E aí nós lembramos do nosso querido irmão, pastor Carlos. Vamos fazer uma visita para o pastor Carlos? Viemos aqui, fomos recebidos como príncipes de Deus. Muito bem recebidos por vocês, com muito carinho, muito amor. Pastor Carlos também nos dirigiu para o gabinete, nos recebeu muito bem. Estou muito feliz, irmãos. Eu não tenho dúvida que Deus foi quem colocou no nosso coração estar aqui esta manhã. Bênção de Deus. Para quem ainda não me conhece, como o pastor disse, meu nome é Antônio Fonseca. E eu sou pastor do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil este ano, pastor, completa 40 anos. Quem trouxe o ICP para o Brasil foi o Dr. Walter Martin, norte-americano. O ICP nos Estados Unidos fica na Califórnia. E ele trouxe para o Brasil em 1983. Um homem que amava defender a fé cristã. Ele era conhecido nos Estados Unidos como o Homem Bíblia. Na época a força ainda era rádio. E ele tinha programa ao vivo de rádio nos Estados Unidos. Respondia para todos os americanos as dúvidas sobre a palavra de Deus. E ele trouxe o ICP para o Brasil. E aqui, algumas pessoas foram trabalhar com ele. Por exemplo, o Dr. Paulo Romero. Hoje ele é professor no Mackenzie. O pastor Ezequiel Soares, de Jundiaí, que é a minha cidade. Hoje ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Formado em grego, hebraico, pela Universidade de São Paulo. Pastor Natanael Rinaldi, que já está com o Senhor. Durante 50 anos ele estudou o Adventismo. Silas Tostes, Missão Antioquia, Vale da Bênção. Durante mais de 20 anos ele vem estudando o islamismo. André Neguina, pastor angolano, especialista em animismo, que é a religião mais primitiva do mundo. Então, o Instituto Cristão de Pesquisas, nós pesquisamos as religiões do ponto de vista cristão. Nós amamos todas as pessoas, respeitamos todas as religiões, temos até amigos de outras religiões, vocês com certeza têm também. De repente, até na sua família, tem uma pessoa de outra religião, um católico. São pessoas que também acreditam em Deus. O Deus do catolicismo é o mesmo Deus nosso. Agora, existem ensinamentos lá que nós não concordamos. Então, o que o ICP faz? Compara com a Bíblia. Por exemplo, vocês já viram falar da doutrina da reencarnação? Quem aqui já viu falar? Conhece algum espírita? Então, são pessoas também que estas pessoas realizam boas obras. Os espíritas, eles gostam e realizam mesmo, ajudam muito. Tem orfanatos, casa para idosos. Mas por que eles realizam isso? Para conseguir um dia nascer numa condição melhor. Quando o espírita olha para uma pessoa paralítica, uma pessoa que tem um defeito, uma deficiência física, ele acha que aquela pessoa fez alguma coisa errada na vida passada. Então carrega um karma. Então ele faz boas obras porque ele tem medo de nascer desse jeito também. Então ele acredita que fazendo boas obras, ele vai nascer de novo numa condição melhor, e vai nascer de novo, nascendo até chegar na condição de iluminado. E nós não concordamos com essa doutrina. Nós respeitamos os espíritas, mas não concordamos. Porque a Bíblia ensina ressurreição e não reencarnação.
Quer ver? Quem aqui conhece uma testemunha de Jeová? Quem conhece alguma? Conhece? Então, de cada 10 testemunhas de Jeová, 4 já foram evangélicas. Mas como, pastor Carlos, a pessoa vem aqui, sente a presença do Espírito Santo, adora a Deus e passa a negar a pessoa do Espírito Santo? Porque as testemunhas de Jeová, elas negam a pessoa do Espírito Santo, negam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Sabe o que elas ensinam? Que só 144 mil pessoas poderão habitar no céu. E precisa ter nascido necessariamente antes de 1935. Tem alguém aqui que nasceu antes de 1935? Não tem ninguém? Então, se você, Deus o livre, virar uma testemunha de Jeová, você não vai mais para o céu. Porque já lotou. O céu. Irmão, vocês estão dando risada? Agora, quando elas vão na tua casa ensinar isso, pastor, elas acham que estão trabalhando para Jeová. Elas não vão pensando em te enganar. Elas acreditam porque elas foram ensinadas desse jeito. Então compete a nós, cristãos, que cremos na palavra de Deus, que temos como orientação de vida prática, cotidiana, a palavra de Deus, ajudar estas pessoas. Mas infelizmente nem todos estão preparados. Veja, a Bíblia diz em Efésios 4:11, e Ele mesmo, o Senhor, Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, da igreja. A igreja é santa, vocês sabiam disso? Olha aqui, São Carlos. Como que é o nome da senhora? Marília. Santa Marília. Olha, eu sou o Santo Antônio, mas eu não faço casamento não. Não adianta me virar de ponta cabeça, porque se tiver alguma irmã encalhada aí, continua orando a Deus. Mas nós somos santos, irmão, mas santo não quer dizer perfeito. A igreja é santa no sentido de separada. A igreja foi lavada pelo sangue de Jesus. Foi comprada pelo sangue de Jesus. Então a igreja é santa. Portanto, Ele mesmo, querendo o aperfeiçoamento da igreja, o nosso aperfeiçoamento deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha que bênção, essa palavra doutor, no grego, quando a gente traduz, significa ensinador. Todo pastor necessariamente precisa ser um ensinador. E eu glorifico a Deus, porque essa igreja tem um pastor ensinador. Mas não é sempre assim não, irmãos. Infelizmente, eu tenho visitado algumas igrejas, eu fico triste, irmãos. Porque a igreja faz de tudo no culto, menos ensino. Não ensina a palavra. E aí, o crente fica fraquinho. Porque o nosso alimento espiritual é a genuína palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa, você veio aqui para ser alimentado espiritualmente, para alimentar a sua alma. E este é o único lugar que alimenta a nossa alma, a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? E o nosso trabalho, como eu disse, é esse, ajudar a igreja. Nós publicamos uma Bíblia chamada Bíblia Apologética, e eu trouxe alguns exemplares para vocês conhecerem. É a Bíblia João Ferreira de Almeida, para você usar no culto normalmente, mas no rodapé nós somos colocando o que pensa a testemunha de Jeová daquele texto e a resposta apologética, o que pensa o Mormon e a resposta apologética, o que pensa o espírita, o que pensa o hindu, o budista, o muçulmano e a resposta apologética. E quando termina a Bíblia em Apocalipse 22, nós colocamos na íntegra os livros apócrifos. São aqueles 7 livros que estão a mais na Bíblia católica. São livros interessantes, vale a pena lê-los. São interessantes, mas não são inspirados por Deus. Então nós vamos mostrando no rodapé os erros que esses livros contêm, geográficos, históricos e doutrinários. Por exemplo, segundo Macabeus capítulo 12, é de lá que a Igreja Católica tira a oração pelos santos. E nós vamos mostrar que isso não procede de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, depois que terminar a reunião, se vocês tiverem interesse,
Elas estão lá com a minha esposa, vale a pena dar uma olhadinha. Está numa condição especial para vocês, tá? Um valor bem interessante, a gente parcela, mas isso a gente trata depois do culto. Eu vim aqui, na verdade, para ser alimentado, para receber uma palavra do pastor da igreja, pastor Carlos. Mas ele me deu essa oportunidade. Eu tentei até escapar, mas ele falou, não, o irmão está escalado. E quando a gente está aqui na igreja, a igreja, ela tem disciplina, e ela não é exército, mas ela tem duas coisas, hierarquia e disciplina. Então, o maior posto da igreja, Deus deu para o pastor Carlos. Então, nós somos subordinados ao pastor Carlos, porque ele é o que Deus escolheu para tomar conta deste rebanho. Mas ele me escalou, e eu tenho que obedecer, porque aqui eu vim como ovelha. Ele me escalou, eu falei, meu Deus, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, versículo 36. Só um versículo, capítulo 8, versículo 36. Olha que palavra poderosa. Palavra de Jesus, maior autoridade no assunto. Palavra de Jesus. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que palavra, irmãos. Nós que estudamos, e vocês sabem disso também, mas a teologia, ela divide a nossa vida em duas vidas. Uma vida, ela chama temporal, limitada ao tempo. E a outra vida atemporal, infinita, eterna. A nossa vida temporal, ela tem prazo de validade. Todo produto no supermercado tem prazo de validade. Vocês dão uma olhadinha? Vocês têm por tradição, por costume? Bom, né, irmãos? Quando eu vou comprar alguma coisa para minha esposa, eu vejo o prazo de validade. Ah, se chegar em casa com um produto com prazo de validade vencido, ela puxa a minha orelha, faz voltar lá e trocar. Mas os mercados respeitam isso aí, né? O supermercado. Nós já nascemos com prazo de validade. O salmista no Salmo número 90, verso 10, ele diz assim que uns vivem até 70, outros chegam a 80, mas ele fala que nessa idade a gente já está cansado. Irmãos, vocês acreditam? Eu vou completar, se Deus quiser, se Ele permitir, em agosto, 62 anos. Não parece, né, irmão? Fala a verdade. Fala que não parece para ficar feliz. Dá um sorriso. Que bom, irmãos. Mas, eu já percebi, irmão, quando eu tinha 18 anos, 19, eu pensava que eu era o super-homem. Atleta, pulava, virava piruleta. Agora, irmãos, a coisa... Sabe o que o médico falou para mim? Olha o que ele falou, pastor Carlos. Quando o senhor for levantar, senhor Antônio, o senhor não levanta com tudo. O senhor vira de lado e levanta de lado. Irmãos, eu fiquei revoltado. Está pensando, mas e não é que eu tenho que fazer isso mesmo, irmãos? Porque se levantar com tudo, capaz de travar alguma coisa, espanar algum parafuso. Outra coisa, sabe quando a gente vai ligar o carro, antes de sair não tem que deixar um pouquinho ligado para o óleo espalhar bem no motor? Ele falou que quando eu levantar é para ficar sentado um pouquinho. Porque se já ficar com o pé pode dar tontura. E até cair, irmãos. Mas eu me sinto um garoto, mas ele falou que eu tenho que fazer isso, pastor. Então quando eu levanto eu tenho que esperar um pouquinho para a alma, circulação de ar, subir no cérebro direitinho, aí eu levanto. Prazo de validade. Agora você vai encontrar no mundo mais ou menos 1 bilhão de ateus. Pessoas que não acreditam em Deus. E são felizes. São. Muitos deles são milionários. Tem tudo que o homem deseja. Lancha, apartamento, jatinho. Tem família, os filhos estudam nas melhores escolas, tem boa alimentação, as mulheres andam bem vestidas.
são felizes. Portanto, para esta vida terrena, até dá para viver sem Deus, pastor Carlos. O senhor conhece alguém, pastor Carlos? Vocês conhecem alguém que não tem Deus no coração e é feliz? Está tranquilão, não é? Está vivendo bem. Mas só que Jesus disse, de que adianta o homem ganhar a vida inteira, o mundo inteiro, e perder a sua própria alma? Portanto, aí nós já vamos para a outra vida, a vida espiritual. Essa não tem prazo de validade. E aí, quando nós vamos para, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o texto diz que os homens estão destinados a morrerem uma única vez. Segue depois o juízo. Aí já fala da vida eterna. E é isto que Jesus está falando aqui. Portanto, nós temos uma vida temporal, mas quando nós deixamos esse corpo físico, nós continuamos vivos. Porque a Bíblia, quando fala de morte, traz 3 significados para a palavra morte. É uma palavra polissêmica. A palavra polissêmica é a palavra que tem mais de um significado. Por exemplo, vela. Tem vela de navio, tem vela de acender, tem vela de carro. É uma palavra polissêmica. E a palavra morte também. Por exemplo, morte espiritual. Quem daqui conhece alguém que está morto espiritualmente? Vocês conhecem? Vocês sabiam que antes de conhecer Cristo, nós também estávamos mortos espiritualmente? Que você foi ressuscitado pela palavra de Deus? Você sabia que você só está aqui porque um dia o Espírito Santo tocou dentro de você, mexeu com a tua alma, impactou a tua vida, e você reconheceu, primeiro, que é pecador, que é pecadora, e viu que o único que poderia resolver este seu problema espiritual, que é o pecado, é Jesus Cristo. O Espírito Santo abriu os teus olhos e você percebeu que aquele que morreu na cruz do Calvário há mais ou menos 2000 anos, verteu sangue na cruz inocente, pagou o preço da nossa salvação, ressuscitou, é o único que pode nos salvar. E quando você foi impactado pela palavra, reconheceu e aceitou Jesus Cristo, o seu nome foi escrito no livro da vida. Que você agora não é mais morto espiritualmente, que você foi ressuscitado, que você nasceu de novo. Ah, mas pastor Antônio, eu sou tão fraquinha, eu tenho tanto... Não tem problema. Todos nós temos defeitos, limitações, erramos. Mas pode ter certeza, você ressuscitou espiritualmente. E você sabe que você erra, porque o Espírito Santo está todo dia te orientando. Está todo dia falando com você. E um instrumento que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é como um espelho. De manhã a gente levanta, olha no espelho e vê os problemas, a gente corrige. Mesma coisa é a palavra de Deus, só que ela é o espelho da nossa alma. A segunda morte é a morte física. Alguém aqui já foi em velório? A irmã fala, irmão, estava tão gostosa a palavra, irmão, vem falar de defunto. Mas vocês já foram em velório? Salomão disse que melhor é o velório do que a festa. Porque ali é um momento de reflexão. Eu fui outro dia no velório e eu fiquei olhando para o cadáver, ali o corpo da pessoa, que a gente fala vulgarmente defunto. Então eu fiquei olhando, irmãos, olhando. A minha esposa veio bem quietinha do meu lado, fala para mim, amor, sai um pouquinho daí, porque os irmãos estão achando que você vai ressuscitar a pessoa, que eu estava muito concentrado, entendeu? Não, mas eu estava ali numa reflexão, fazendo uma viagem espiritual, analisando, porque na verdade, ali só estava o corpo da pessoa, ela não estava mais ali. Porque para ser uma pessoa,
Nós não precisamos necessariamente de corpo físico. Por exemplo, os anjos são seres pessoais. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas não tem corpo físico. Então, o que nós precisamos para ser pessoa? As 3 faculdades da personalidade. Vocês sabem quais são? Intelecto, emoção e vontade. Todo ser que tem esses 3 elementos, eu estou aqui do lado de um pastor, conhece filosofia, esses 3 elementos. Até tem uma historinha, eu já estou chegando, mas eu vou contar para vocês, não é piada, porque crente não conta piada, mas é uma anedotinha para vocês, tá? Um senhor estava andando de carro, e ele estava andando de carro, furou o pneu, e ele parou do lado de um hospício. Aí ele tirou os 4 parafusos da roda, caíram no bueiro, os 4 parafusos, irmão. Aí ele falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pôr outro pneu, o step? Aí lá no hospício, no muro, tinha um maluco, um doido, louco. Falou, ei, arranca um parafuso de cada roda, põe em cada pneu. Fica tudo com 3 parafusos. Quando chegar na cidade, você vai na oficina e compra os parafusos, põe o que está faltando. Falou, rapaz. Aí ele tirou um de cada uma das outras 3 rodas, colocou naquela, ficou tudo com 3. Entrou no carro, quando ele ia embora, ele falou, peraí. Desceu do carro, olhou e falou, escuta, mas você não é louco? Ele falou, sou louco, mas não sou burro. Né, irmãos? Então tem muita gente doida por aí, mas são pessoas, não é? Ah, irmão, estou doidão. Não, irmão, você é uma pessoa, né? Então precisa ter intelecto, emoção e vontade. Deus é um ser pessoal? É. Deus fica emocionado? Deus fica até irado, irmãos. Olha Sodoma e Gomorra. Olha o dilúvio. E Deus, ele tem intelecto? Olha, irmãos, só olhar para o nosso semelhante. Só olhar por tudo que Deus fez. Olha, o intelecto de Deus, a sabedoria de Deus. E ele tem vontade? Tem. Olha o que Jesus falou. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então Deus é um ser pessoal. Então, para ser pessoa não precisa de corpo. Por isso que Jesus disse isso aqui. Olha só. Pois, que adiantaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Quer dizer, de que adianta uma pessoa nesta vida temporal, nesta vida limitada, ganhar tudo, conquistar tudo e perder a vida eterna? Quando sair do corpo, essa é a terceira morte. E a Bíblia fala que serão lançados no lago de fogo, Guiena, ou Geena, serão lançados o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Essa é a situação. Então, por isso que nós viemos aqui na casa do Senhor. Por quê? Porque Ele nos salvou, nos ressuscitou espiritualmente, nos garantiu a salvação, e este é o único alimento que alimenta a nossa alma. Eu tenho certeza que você não vem aqui para ouvir falar de outra coisa, a não ser receber o pão que desce do céu. A palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. Ela é a única, irmãos, que alimenta a nossa alma. E eu tenho certeza que você e quem está me vendo pela internet, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Porque a palavra de Deus não volta vazia em hipótese alguma. Eu tenho certeza que ao sair daqui, quando alguém me perguntar ou perguntar para você, por que vocês estão felizes? A nossa resposta será esta: estou feliz porque estou retornando da casa do Senhor. E mais uma vez o Senhor tratou comigo, falou comigo, alimentou a minha alma. Agora tem um detalhe interessante, irmãos. Olha que interessante e maravilhoso. Quem é que gosta de ser gente? Quem gosta de ser humano aqui? Tem alguém que não gosta de ser? Eu amo ser gente. O senhor gosta? Não é gostoso viver, irmão?
A gente passa a luta aqui, é o tal negócio, né? Tem até um provérbio que diz assim: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Já viram falar disso aí? É um provérbio popular. Irmãos, nós amamos essa nossa vida de gente, de ser humano. Nós amamos. E como Deus sabe que nós amamos, Ele nos prometeu, olha que maravilha, de nos dar um novo corpo. Porque nós não somos anjos. Anjo tem um corpo espiritual. Nós humanos, isso está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Depois você leia na sua casa com o tempo. Lá fala detalhadamente. Este nosso corpo está corrompido. Portanto, não pode herdar a vida eterna. Mas Deus nos prometeu. E Ele vai nos dar. Naquele grande dia, na volta do Senhor, Ele vai dar para a sua amada igreja, para a sua noiva, um novo corpo. Mas um corpo incorruptível. Um corpo glorificado, como é o corpo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que Deus tem preparado para nós. E como alcançar? Basta continuar fazendo o que você já está fazendo, se alimentando constantemente da palavra de Deus, e toda essa sua alegria, esse alimento, você compartilhar com as pessoas que ainda não tiveram o privilégio que você está tendo hoje, de estar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. E caso você esteja aqui conosco e deseja colocar a sua vida na mão desse Deus que lhe dá a oportunidade da vida eterna, eu quero que você se coloque de pé e nós vamos agradecer o Senhor por esta decisão. Uma decisão pessoal, que vem pela fé, que o Espírito Santo é quem te conduz. Se você entendeu que não vale a pena ganhar tudo aqui, ainda que você possa ganhar tudo aqui, você precisa esta manhã perder a tua vida, entregar a tua vida, colocar a tua vida na mão de Jesus, para que depois você ganhe a vida eterna. Alguém que gostaria de tomar essa decisão? Levanta a mão, quero orar por você. Algum irmão? Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Alguém mais? Deus o abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vou pedir a essas pessoas que estão levantando as mãos para ficarem de pé, por gentileza. Assim você vai estar sinalizando quem está próximo, para que eles também possam orar por você. É uma alegria compartilhar com a sua decisão. Decisão esta que nos faz entender que você crê, entendeu e vai viver o Evangelho a partir de hoje através dos ensinamentos da Palavra de Deus. Muito obrigado pela tua decisão, porque agora você tem um lugar, uma casa, um ambiente para você aprender mais da Palavra de Deus e com essa convivência você crescer cada dia na fé e mostrar para os seus familiares, para os seus irmãos, para os seus amigos, para aqueles com quem você convive, este amor que vem da parte do Senhor. Pai querido, nós louvamos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, pela alegria de estarmos juntos, pela certeza, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito entre nós, e agora de maneira muito especial. Com alegria, Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela vida de cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas que tomaram uma decisão, entenderam que a nossa vida aqui tem tempo de validade, e vai chegar um dia que essa validade vai chegar. E nós acreditamos que Jesus nos valida para uma vida depois desta vida. Ele quem nos dá, Senhor Deus, a garantia de vivermos para sempre ao Teu lado. Muito obrigado pela vida do Teu servo, pelo ministério do Teu servo, por tudo, Senhor Deus, que está no coração do Teu servo. E enquanto ele viver, guarda-o, proteja-o, dê condições para que o seu ministério esteja, Senhor Deus, sendo propagado por todos os lugares. Abençoe a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, e que em nome de Jesus, os desejos do nosso coração, possamos, Senhor Deus, firmar diante de tudo que o Senhor tem nos dado, a tua igreja aqui na terra, baseada, Senhor Deus, na tua palavra, vivenciada por experiências sobrenaturais,
e através do ensino dela, venhamos a ganhar vidas para Jesus. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Podem tomar os seus assentos. Pastor, fica aqui só mais um pouquinho. Este exemplar está à disposição dos irmãos. É uma Bíblia que tem os ensinamentos para complemento do conhecimento dos irmãos. Quem tiver a oportunidade de desejar, a irmã, qual o nome da sua esposa? Lucilena, que Deus abençoe a irmã, vai estar à porta e os irmãos poderão adquirir. E hoje agora, entre 9 e um pouquinho e 10 horas, nós estamos aí prestes a formar uma parceria com a ICP e nós vamos ter o primeiro seminário radiofônico da Igreja Batista Central de Janeiro, com parceria com a Rádio Tropical FM 91.5, onde você vai ter ensinamentos do cristianismo com religiões comparadas todos os dias. Já passei o telefone do JR para fazer esse casamento. Seja bem-vindo, pastor. Que assim como o senhor foi usado esta manhã, durante todo esse tempo, que ainda vamos divulgar isso para a igreja, para você participar, para que você leve para a sua casa. Será pela rádio da igreja 91.5 esse seminário, quem sabe alguns finais de semana, trazendo esses alunos para a igreja, esses convidados para a igreja, para aprenderem mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.